Nesse vídeo, nós iremos aprender a como utilizar outras duas ferramentas de transformação, que é a escala sensível a conteúdo e a distorção de marionete. Para demonstrar sua utilização, a gente vai trabalhar com uma composição. A gente vai trazer essa tulipa, juntamente com este vaso aqui, traremos para este cenário aqui e colocaremos ao lado deste copo. Mas, como você pode perceber, ao lado deste copo não tem espaço suficiente para a gente colocar comodamente esse vaso com a tulipa. Então a gente precisa pensar numa forma de ganhar um pouco mais de espaço. De que maneira nós faríamos isso? Normalmente o que as pessoas fariam é primeiramente desbloquear aqui, que é o passo realmente inicial. A gente vai tornar a camada editável. E o que as pessoas normalmente fariam seria dar um Ctrl T, segurar a tecla Shift e esticar de um lado para o outro, na esperança de conseguir fazer com que a gente consiga mais espaço. De fato, conseguimos mais espaço, porém, o preço que se foi pago foi deixar uma imagem toda distorcida. E a gente não quer isso, né? A gente quer ganhar espaço, porém, preservando as propriedades da nossa imagem. Então, eu vou dar um Enter e depois eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente desfazer o processo anterior. Agora eu vou mostrar como se pode fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente, que é a forma mais apropriada aqui nesse caso. Seria a gente selecionar aqui a opção Editar e clicar em Escala Sensível a Conteúdo. O atalho seria Alt Shift Ctrl C. Então, clicando nessa opção, perceba que foi ativa aqui esses gomos em torno da imagem, possibilitando a gente aplicar algum tipo de transformação a ela. Então, o que a gente vai fazer em seguida é, segurando o Shift, fazer a mesma coisa que a gente fez no passo anterior. Então, eu vou dar um zoom aqui, um zoom Alt, para a gente poder ganhar um pouco mais de espaço aqui. Então, a gente vai esticando. Essa imagem, por ela ser grande, acaba sendo necessário a gente afastar um espaço considerável. Então, eu vou centralizar aqui e vou me aproximar. Eu acho que é válido a gente diminuir um pouco mais. Aqui está ótimo. Então, vou centralizar e então eu vou me aproximar aqui e dar um Enter para a gente poder confirmar a nossa transformação. Então, olha só. A gente conseguiu basicamente a mesma coisa, que era o espaço, porém conseguimos preservar a nossa imagem. Então veja que o copo de planta aqui, ele basicamente não mudou, não alterou nada, né? Se alterou foi um mínimo detalhe quase que imperceptível, mas a gente consequentemente ganhou um pouco mais de espaço. O que a gente vai fazer agora é trazer então o nosso vaso e depois a nossa tulipa. Então a gente vai vir aqui na outra camada, vai selecionar o vaso, e iremos então dar um Ctrl T para a gente poder dimensionar o nosso vaso. Vou aumentar um pouco mais. E a gente vai então colocá-lo aqui comodamente. Vou dar um Enter para confirmar. E agora a gente vai trazer a nossa tulipa. Só que a nossa tulipa ela não está com um fundo transparente. A gente precisa primeiramente separá-la desse fundo. Então o que a gente vai fazer é selecionar a ferramenta varinha mágica que a gente já viu. Vamos selecionar o cenário aqui e a gente vai inverter a seleção. Então vamos selecionar aqui em cima, inverter, para que a seleção passe do cenário para a tulipa. Agora a gente vem aqui nessa opção em cima, selecionar e mascarar, para a gente fazer os devidos ajustes na nossa imagem antes da gente transferir ela para o nosso cenário. Então vou fazer aqui um ajuste de difusão. Vamos manter aqui em 0,3 e o deslocar arestas a gente vai manter em menos 85. Então vamos dar um OK aqui e agora que a gente já tem nossas configurações feitas, a gente vai dar um Ctrl J para a gente separar a tulipa para uma camada separada. Então eu vou dar clicar na tecla V para ativar a nossa ferramenta mover e eu vou então levar a nossa tulipa lá para o nosso cenário. Vou dar um zoom para a gente poder aproximar aqui e então eu vou posicionar a nossa tulipa aqui no vaso. Vou clicar com as teclas direcionais do teclado para a gente poder aproximar a nossa tulipa então do vaso. Pronto. Agora o que nós iremos fazer é utilizar uma outra ferramenta de transformação, que é a ferramenta distorção de marionete. A gente nesse caso aqui irá aplicar essa ferramenta nessa tulipa. Então primeiramente a gente vai manter a camada da tulipa selecionada. E a gente então vai em editar,
distorção de marionete. Fica logo abaixo da escala sensível ao conteúdo. Então clicamos nessa opção e aparentemente nada aconteceu na nossa imagem. De fato, a transformação ainda não aconteceu, mas a função já está ativa. A gente pode perceber isso pelo cursor, né? Primeiramente o cursor, que já tem a sua forma diferente, e também, se a gente clicar nessa opção aqui em cima, mostrar malha, observe que a nossa imagem ela ganhou umas listras e uns pontos. Isso daqui é o que o Photoshop chama de malha, e é onde nós aplicaremos pontos de transformação. Então, primeiramente, eu vou clicar aqui. Eu vou clicar em alguns pontos na nossa imagem que eu quero que elas fiquem preservadas. São como se fossem pequenos alfinetes que são colocados na imagem para poder fixá-la e para que não sofra nenhum tipo de alteração. Então esses pontos aqui são pontos que eu quero que fiquem fixos. Eu vou dar um zoom aqui para poder selecionar melhor. Pontos que eu quero que no momento em que eu estiver fazendo a manipulação, elas sejam preservadas. Como assim? Vocês irão ver na prática agora. Eu vou desmarcar aqui essa opção, mostrar malha. A gente não precisa mais dela. E agora eu vou clicar em um dos pontos aqui e você vai observar a transformação que a gente vai conseguir fazer. Então, ao eu clicar aqui, eu consigo mudar a posição, o ângulo da minha imagem, preservando os outros pontos que eu coloquei, esses pinos. Então, aqui, por exemplo, eu posso ajustar o centro da planta, posso também reposicionar essa outra ponta da planta. Enfim, dessa forma eu posso dar a forma que eu quiser para as imagens. Aqui na parte superior eu consigo dar uma esticada um pouco mais nessa planta. Outra coisa interessante também que eu posso fazer é levar essa parte da planta aqui para trás das pétalas, ou eu também posso trazer para frente, simplesmente clicando nessa opção aqui de cima. Então, ao clicar na opção aqui em cima, observe que a parte da planta ela passou para frente, né? Então, eu vou mantê-la para trás mesmo e vou trazê-la então para a sua posição, para a posição que eu havia colocado inicialmente. Então, digamos que eu quero que a minha tulipa fique nesse formato aqui. Então, eu venho aqui em cima e confirmo a transformação. Um detalhe muito importante é que o Photoshop considera cada etapa que a gente fez aqui como sendo apenas uma. Então, mesmo que você tente desfazer dando um Ctrl Z, o que você vai conseguir apenas é desfazer todo o processo, não apenas uma das etapas de transformação. Então está aí mais uma opção de transformação para você, na verdade mais duas, né? Duas ferramentas que a gente acabou de apresentar. São ferramentas que particularmente eu gosto muito, que trabalho muito nas minhas edições. E espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Bom, agora que nós aprendemos a como trabalhar as transformações combinadas com as deformações, na próxima lição nós veremos como recortar uma composição.